Fala galera, eu sou o coach Alan Cacheta, eu sou especialista em ginástica e hoje nós vamos falar sobre as principais dificuldades de quem quer fazer um barman swap. Vamos lá? Relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. Galera, para quem não sabe, nós temos um grupo no WhatsApp de ginástica. Esse grupo a gente abre toda semana e os integrantes desse grupo, né, eles mandam vídeos para a gente analisar. A gente vê esses movimentos, faz as correções e dá dicas sobre como melhorar os movimentos. E a gente já tem esse grupo há mais ou menos 2 anos, percebendo todas as dúvidas ali das pessoas, que principalmente tem dúvidas sobre o barman swap, né? É por isso o tema do vídeo de hoje. Geralmente eles têm as mesmas dúvidas e as mesmas questões que estão impedindo eles de fazer o primeiro movimento ou conectar vários movimentos. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Especificamente essa semana, agora que a gente abriu o grupo, várias pessoas mandaram um vídeo sobre o barman swap e todas elas tinham o mesmo problema, a mesma questão. Fazendo um compilado desses principais impedimentos de fazer o barman swap, nós temos três principais que a gente vai discorrer sobre eles aqui hoje. E o primeiro ponto é a falta de mobilidade. A falta de mobilidade, ela impede todos os movimentos ginásticos praticamente, porque a mobilidade ela é a mãe de toda a preparação física. Então, uma pessoa que tem mobilidade é uma pessoa que tem a possibilidade de atingir várias amplitudes com as suas articulações. Então, o barman swap é um movimento com muita amplitude. A gente tem um balanço muito amplo, que tem que acontecer à frente da barra, ele tem que ter uma saída muito atrás da barra, né? Então, é um movimento diferente, por exemplo, do pull-up com o chubá. Então, principalmente as articulações ali do tronco, dos ombros, dos punhos, cotovelos, enfim, precisam estar bem alinhadas e com bastante amplitude. A falta de mobilidade, ela impede a primeira e a segunda fase do barman swap, que é o rolo e o ar. Como a primeira fase é sempre a mais importante, porque se eu erro a primeira fase, eu vou errar em cascata todas as outras fases, né? Então, se eu tenho por falta de mobilidade uma primeira fase ruim ou com alguma deficiência, muito provavelmente os próximos passos também vão sair ruins ou com alguma deficiência. Então, esse é o principal ponto. A pessoa, o atleta, né, o aluno que está tentando fazer o barman swap, não tem a mobilidade necessária para fazer a fase 1 e a fase 2 do barman swap. E outra coisa também, não saber o quanto de mobilidade é preciso para conseguir fazer um barman swap. Porque às vezes é uma pessoa que tem muita mobilidade, às vezes é uma pessoa que tem pouquíssima mobilidade. Os dois extremos são ruins, né? A gente precisa achar um equilíbrio disso e depois com as próximas fases da preparação física, né? Ativação, força e tudo mais, a gente alinhar tudo isso e aí ser capaz de fazer um bom balanço, que é o barman swap do CrossFit, né? E o segundo ponto é a falta de preparação física. A preparação física, ela está inserida no contexto da mobilidade, postura e ativação força, né? Isso tudo é a preparação física, mas a preparação física específica do barman swap. Então, quando a gente está se preparando para a ginástica em geral, a gente tem essa tríade que eu falei, né? Mobilidade, ativação e postura e força, né? Mas a gente precisa aplicar isso, ou seja, funilar para o movimento que a gente quer aprender. No caso do barman swap, a gente precisa principalmente de força de chute, né? Que a gente lá na preparação física básica, a gente chama isso de espaldar, de V-ups alternados, movimentos no GHD, né? De flexão de tronco, flexão de quadril. E a gente precisa também de força escapular, né? Então, quando a gente não tem essas duas preparações físicas específicas, mesmo que a gente tenha a coordenação do movimento, mesmo que a gente tenha mobilidade, mesmo que a gente tenha postura, a gente não consegue ativar a postura, a gente não consegue produzir o nosso esquema corporal que é necessário para fazer qualquer movimento. Então, para o barman swap, esses dois principais, não tem como a gente pensar em barman swap sem adquirir essa preparação física. Para a força escapular, a gente principalmente precisa de pull-down, que é a capacidade, né, da gente com o braço esticado empurrar a barra para baixo. A gente chama isso de extensão de ombros. Só que a gente precisa fazer isso com uma ativação escapular. Então, muitos alunos que eu vejo que têm dúvidas, por exemplo, mandam lá no grupo sobre esses movimentos, eles não têm noção dos movimentos que as escápulas podem fazer e que elas fazem isso em sinergia com os ombros, né? Primeiro, para proteger os ombros, segundo, para deixar o ambiente mais favorável, deixar mais musculaturas envolvidas no movimento. E o chute, talvez o medo de passar o pé acima da barra faz com que as pessoas recolham o pé muito antes, de uma forma muito antecipada. Então, na verdade, se a gente alinhar o chute com o pull-down na hora certinha, no time certo, a gente não vai passar o pé acima da linha da barra e a gente vai conseguir ter uma entrada mais alta. Então, a falta de preparação física, da possibilidade de chegar nessa posição, quando a gente está pendurado na barra,
é o segundo motivo aí que mais impedem as pessoas de fazer o bar muscle up. Galera, agora nós vamos para o terceiro e último ponto sobre o que pode estar te impedindo de fazer o seu bar muscle up ou conectar várias repetições. Mas antes, eu quero pedir para vocês, clique aqui no botão de curtir, né, para fortalecer o nosso canal, ative as notificações, clique no sininho para ativar as notificações. Na descrição eu vou deixar aqui o link para você que entrar no nosso grupo e não participa dele, beleza? Agora vamos lá para o nosso terceiro ponto, que é o seguinte, é a fase coordenativa. A fase coordenativa, muitas pessoas confundem com educativos, a fase de educativos, a fase de skills. A fase coordenativa é simplesmente juntar toda a bagagem que a gente adquiriu até chegar nessa fase, né, que é a última fase de qualquer movimento, e juntar as peças. Então a gente vai pegar vários fáceis, juntar esses fáceis vai tornar um movimento difícil, um movimento complexo. Então a gente vai pegar o que a gente aprendeu de mobilidade, de ativação e postura, de força, né, da preparação física, e a força específica para o movimento, no caso o bar muscle up. Falei com vocês sobre o chute e o pull down. Então a gente reúne tudo em fases e nos times certos. Isso é a fase coordenativa. E pode ser que a gente precise ou não de educativos. Pessoas que vão precisar de educativos são as pessoas que só juntando essas fases, elas não conseguem ainda produzir movimentos porque elas erram o time, elas erram um skill mesmo, bar muscle up, né? E aí talvez elas precisam de um exercício neural para elas entenderem como juntar essas fases, mas nem todo mundo precisa de educativos. O fato é você entender como funcionam as fases. E as fases do bar muscle up são: fase número 1, a gente tem a fase de tomada da barra, que é uma postura de rolo, de peito fechado. Então a gente precisa sair do chão e pegar a barra. Essa é a tomada da barra. Então a gente precisa sempre saltar para trás para a gente ter um bom balanço, aproveitar o pêndulo para a gente jogar o corpo lá na frente. Essa é a fase número 1. A fase número 2 é a fase de arco. E aqui um dos principais erros de todo mundo que quer aprender a fazer o bar muscle up é fazer o arco igual a gente faz o arco de pull-up ou de touch bar. Esse arco, na verdade, ele precisa ser à frente da barra e não embaixo da barra, igual a gente faz esses dois movimentos mais simples. Então, quando a gente gera um arco à frente, a gente gera mais potência para voltar. E o bar muscle up é um movimento que a gente precisa voltar para trás e para cima, ou seja, tem que ser um movimento diagonal, para trás e para cima. Então, quanto mais eu lançar o meu corpo à frente, mais saída eu vou ter. E aí, logo depois disso, nós temos a terceira fase, que é uma fase que a galera erra muito também, que é a de chute. Eu vou começar a chutar como eu faria com um touch bar. A ideia é que eu junte as pernas, ou pode ser com os joelhos dobrados ou com as pernas esticadas, mas bem juntinhas e fortes e potentes, eu vou chutar em direção à barra. O que vai fazer eu não passar o pé acima da linha da barra é a fase número 4, que é logo depois que eu faço a fase número 3, que é o chute, eu faço o pull down. O pull down vai realinhar o meu corpo para que o meu pé fique embaixo da barra, não passe acima da linha da barra, e eu consigo ganhar altura. Então eu vou sair de trás, vou jogar meu corpo para cima, vai virar uma diagonal, e aí sim eu tenho a possibilidade de entrar à frente da barra, acima da barra, né? Que é a fase 5, que a gente chama de quadril mais o dip, ou extensão rápida de quadril, entrada mesmo em cima da barra, né? Então são essas 5 fases. O lance é que muitas pessoas pegam a fase 3, a fase 4, a fase 5 e fazem uma fase só, ou seja, o chute, o pull down e o quadril juntos, e eles não são juntos, eles têm uma distância entre eles. É muito rápido, é logo um depois do outro, mas existe essa distância, existe um tempo entre eles. E esse time é o que faz você acertar ou não o bar muscle up. O que acontece muito é que pessoas se preparam muito antes, ganham muita força de pull down, ganham muita força de chute, ganham muita força de strict, e aí eles vão pensar tudo isso pela força. Só que o problema é, quando a gente faz tudo pela força no CrossFit, que é um esporte de densidade, tem muitas repetições, uma intensidade muito alta, em pouco tempo, a gente vai acabar se cansando e entrando em fadiga muito rápido. Então, se a gente compensa o movimento pela força e não pelo balanço, a gente não tem um movimento eficiente. E o que pode acontecer é quando a gente começar a se cansar sem um movimento eficiente, a gente começar a entrar um braço na frente do outro, ou bater o peito e não conseguir finalizar o bar muscle up, ou simplesmente não fazer nada do bar muscle up, virar um pull-up, virar um chest bar, né? Então, esses são os problemas. Quando a gente acerta esse time, considerando que a gente já tem uma preparação física anterior, a gente com certeza vai fazer um bom bar muscle up e eficiente, de forma que o primeiro e o último estejam no mesmo padrão de eficiência e não entre em fadiga muito rápido. Galera, então é isso aí que eu queria trazer para vocês hoje, conteúdo sobre o que pode estar te pedindo de fazer o bar muscle up. Existem outras coisas também, mas esses são os 3 principais que eu tenho observado sempre.
E é o seguinte, comentem aqui se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou responder todo mundo que comentar. Se você quiser entrar no meu grupo, tá no link da descrição. Os nossos produtos também, se você quiser a minha ajuda para essa caminhada de aprender os movimentos ginásticos do CrossFit. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Falou! The weak or the strong, who got it going on?